Nossa conversa de hoje é do Vinha de Luz, capítulo 38, chama Servicinhos. Então, nós vamos prestar uns servicinhos. Eu vou falar um pouquinho antes, para depois a gente ler. Eu estava pensando assim, uma coisa tão pequenininha, ela tem três parágrafos, mais nada, e que traz tanta reflexão para a gente. Cada um pode refletir aí na sua consciência e pensar, o que é um servicinho? Aqui ele está dizendo que um servicinho é aquilo que todo mundo faz, mas e que ninguém dá valor, não é aquilo que aparece e que fala, nossa, olha, aquela pessoa, não sei. Não, é aquele servicinho que você faz para o outro, de levar um copo d'água, de varrer um chão, de lavar uma louça para alguém que está doente, de fazer um prato de comida para alguém que está necessitado. É um servicinho. Aqui na nossa casa espírita, a gente também presta servicinhos. Hoje, por exemplo, estou prestando um servicinho a mim mesma, porque cada vez que a gente estuda para fazer uma palestra, a gente aprende, a gente tenta se colocar no lugar daquilo que você está estudando, tenta formular como é que você pode dar um exemplo sobre aquilo, né? Então, hoje eu vou prestar um servicinho para mim mesma em desenvolver um tema, né? O Kardec, essa semana, prestou um servicinho para o centro, que ele trocou a luz, né, Kardec? Então, são servicinhos que ninguém vê. Trouxe a água para você também. Muito obrigada. Ele prestou mais um servicinho hoje. São servicinhos que ninguém vê. Ninguém viu que queimou uma lâmpada, ninguém viu que quebrou uma cadeira, ninguém viu que o chão está limpo, né? Então, são servicinhos que na casa da gente também a gente não vê. A minha mulher que me trouxe um café, o meu marido que me trouxe um café, o vizinho que veio com um doce de abóbora. Então, são tudo isso, servicinhos, que vai construindo a nossa vida, que vai construindo o nosso ser. Nosso título hoje, pelo livro Vinha de Luz, ele é bem curtinho. Até tinha falado para a Geni ler, para a gente discutir, mas não tem muito o que ler. Então, por isso que é servicinho. Então, nós vamos lendo e vamos discutindo para a gente ver o quanto a gente pode tirar dessa passagem do Vinha de Luz. Então, ele fala que é de Paulo, Efésios, né? Efésios. Antes sede uns para com os outros benignos. Então, é uma passagem do Paulo que está contando os servicinhos. Então, ele começa assim, grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Gente, o serviço está lá. Não adianta a pessoa falar assim, nossa, não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer. Ah, que chato, né? Me aposentei, vou ficar aqui em casa, não tenho nada para fazer. Gente, tem muito serviço para fazer. Tem muita coisa para fazer. Tem na sua casa, tem no asilo, tem no hospital, tem, sei lá, na rua. O que não falta é serviço para fazer, né? Mas as pessoas não querem fazer um servicinho. Elas querem fazer um serviço que apareça, né? Então, não, eu vou dar comida para o mundo. Eu vou matar a fome, entendeu? Não adianta matar a fome só de um, você quer matar a fome do mundo, entendeu? Então, servicinhos são pequenos serviços no qual você se enriquece e ajuda o outro. E as pessoas que falam, se queixam, né? Que não tem serviço, né? Aqui, ó, ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Então, tem muito serviço, certo? Então, não adianta você falar, vou ficar em casa hoje, não tem nada para mim fazer, vou ver televisão. Netflix está aí, né? Vamos ver Netflix. Nossa, gente, vai fazer uma cesta
para dar de presente para alguém, vai juntar papel no quintal para não dar dengue, né? Tem muitas coisas para a gente fazer. Você pode levar um copo d'água para um doente. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande empresa. Então, as oportunidades existem, mas as pessoas ou não enxergam, ou têm preguiça, ou não têm consciência de que aquilo possa ser feito, né? Porque muitas vezes você nem sabe o que você pode fazer, né? Mas as pessoas têm que ir procurando as oportunidades que existem para você fazer o seu servicinho, né? Muitas vezes a gente quer fazer muito servicinho e não dá conta. A gente, por exemplo, eu parei de fazer um serviço que eu gostava, que era fazer granola, tal, porque eu fiquei com dor na mão. Então, eu larguei um servicinho que eu gostava, porque eu tinha um problema na mão. Mas isso não impede a gente de fazer outros servicinhos, né? A gente não usa mais tanto a mão, mas a mão é uma coisa que... Como é que você não vai usar a mão, né? Não dá, mas já que você tem a mão, vamos usar. Você não precisa pegar peso, você não precisa fazer grandes coisas, mas dá para fazer outros servicinhos, né? A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, um sorriso fraterno e consolador. Diz aí, tia Geni, uma coisa que você pode, um servicinho que você possa ter feito com um sorriso fraterno e consolador. Eu abracei a minha sogra, ela não é dada a abraço, sempre foi uma pessoa dura, seca, né? Aí ela falou, por que você está me abraçando? Aí eu sorri para ela, porque a senhora é meu amor. Pronto, se derreteu, deitou no meu ombro, ficou... É um servicinho muito bom. Parece, né? Que não é. É. E aí, quem pode dar um testemunho de um servicinho? Vai, Val. Um servicinho, Val. Você tem muitos servicinhos para contar. Olha, eu acho que o servicinho que eu mais assim, costumo fazer, esses servicinhos assim, é ouvir. Sempre ouvir, chega sempre os colegas, né, trabalho, às vezes algum conhecido, vem conversar, vem desabafar, vem, como se diz, pedir alguns conselhos diante de alguma situação. É um serviço. Faz o que pode para amenizar, né? É um serviço muito bom, porque hoje em dia ninguém quer ouvir o outro. Você quer falar, mas você não quer ouvir. Então, alguém que te ouça é muito importante, porque muitas vezes o que a pessoa mais precisa é ser ouvida, né? Então, é um servicinho de grande valia. Quem mais pode dar um? Sabrina? Vai. Um serviço novo é ficar quieta. Às vezes a pessoa não está bem, às vezes a pessoa está estressada e ela quer brigar com o mundo e você fica realmente e fica quieta. Dá tempo para se refletir. Então, eu acho que para mim seria um serviço muito bom. Pode ser um serviço muito interessante o seu. Porque muitas vezes a pessoa realmente está muito estressada. E se você... e você fica retrucando, e às vezes não dá muito certo. A gente sabe como é que é. Mas é bom. Quem mais? Vai, Sabrina. O serviço da paciência. Da paciência. É o que eu estou aprendendo. São serviços... Por exemplo, eu não peço mais paciência, porque eu já cheguei à conclusão de que se eu pedir paciência, vem muitas coisas para mim ter paciência, né? Então, vem muita coisa assim, e aí você tem que ter paciência para aturar. Então, eu não peço mais paciência, certo? Paciência de momentos, você saber lidar com as situações, entendeu?
Mas, por exemplo... Como ela falou, você se cala, ou você fala. Então, quando você está pedindo paciência, você cala ou você fala? Ultimamente não estou falando. Então, você já está prestando um serviço para você mesmo. Né? Porque, às vezes, não adianta você retrucar com a pessoa. Por exemplo, você já conversou com um bêbado? Já. Você fica retrucando, para de beber, para de fazer isso. O que adianta? Nada, porque ele não está discutindo. Você tem que esperar a pessoa voltar ao normal para começar o seu trabalho de tentar tirar a pessoa daquele estado. Então, muitas vezes, é isso que a gente tem que fazer. Alguém mais pode dar um? Carlinhos, Armando? Não? Kardec? Eu gosto muito de visitar as pessoas. Na pandemia eu senti muita falta, porque eu lembro de muita gente, principalmente idosos, estão ficando a Deus dará. Não está indo ninguém visitá-los, estão ficando sozinhos. Então eu sinto bem quando visito a pessoa. Interessante, muito bom. Quem mais? Raul? Eu entendo que esse servicinho está nos pequenos gestos, né? Sim. Está na sabedoria de dar um sorriso, né? De estar recebendo a pessoa com mais felicidade. Às vezes a pessoa está precisando de conversar alguma coisa e a gente fala assim, com aquela pessoa não dá para conversar, mas com aquela outra a gente consegue. Então eu entendo que no mundo que a gente vive, né, de tanto estresse, acho que se a gente conseguir melhorar o nosso sorriso, melhorar a forma como a gente trata o ser humano, né, a gente já está fazendo o nosso servicinho de cada dia. Com certeza, com certeza. Aqui ele dá uns exemplos. Um copo de água para alguém, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Um livro santificante que dá com amor, uma sentença carinhosa. Eu gosto das sentenças quando a Clô acaba as palestras, ela sempre dá uma sentença para a gente pensar. Eu acho muito interessante. O transporte de um fardo pequeno, alguém que está na rua, você está com uma sacola, alguém que vem, deixa eu te ajudar. Hoje em dia você não vê mais isso. Você não vê mais alguém te falar, deixa que eu carrego para você. Isso é muito interessante. Obrigada. As pessoas assustam, né? Quando você agradece. A sugestão do bem. Não faz isso. Vai lá, agradece ele. Vai ver que ele estava nervoso na hora. Né? Sugere o bem. A tolerância em face a uma conversação fastidiosa. Ficar quieto. Escutar alguém falar uma coisa chata. Hoje o Armando, Dona Valderez ligou para o Armando, e a mãe dele tem 95 anos, e ela já está perdendo a memória, e ninguém tem mais paciência, porque ela fica assim, e não consegue falar, não perde a palavra. E aí o Armando começou, Adriana, o André, espera, Armando, deixa ela pensar, calma, né? Não adianta ficar incutindo o nome. Então, isso a gente tinha que ter, né? Mais tolerância com o outro que está em dificuldade. Mas é extremamente difícil, porque você está... Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito acelerada. E se o outro não completa o pensamento, assim, no meu ritmo, eu já completo para ele, entendeu? E isso está totalmente errado. Eu sei que está totalmente errado. Eu tento me corrigir. Mas não é sempre que eu consigo. Os favores gratuitos a alguém, a dádiva espontânea, ainda que humilde, sabe? A pessoa está necessitada, nem que você consiga um pacote de bolacha, alguma coisa, ainda que for pouco, é uma gentileza. A gentileza natural constitui serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Então, cada vez que a gente presta um serviço de gentileza, do muito obrigada, por favor, te abro a porta, te carrego a cesta,
a gente está prestando um servicinho, não só à pessoa, mas a si mesmo, que você está conseguindo fazer alguma coisa pelo outro. Bom, aí ele fala assim, ó, que importa a cegueira de quem recebe? Olha só que interessante, porque você faz. Eu tenho uma história aqui que a Geni fez, a Geni passou no sacolão, tinha uma senhorinha, né, Geni? Conta aí a sua história. Nossa, aquele dia foi punk, nunca chorei tanto na vida. Ela estava na maior dificuldade do mundo, com a cesta cheinha, pegando e pondo em cima, e eu, a burra aqui, né, em vez de falar, posso te ajudar? Abaixei, peguei a cesta e pus em cima do balcão, né? Nossa Senhora, nunca fui tão xingada na vida. Aí eu falei assim, eu queria ser gentil. Guarda a gentileza para quem precisa. Eu não estou aleijada, se eu precisar de ajuda, eu contrato uma empregada. Foi punk. Então, olha só. Não é toda ajuda que você pode prestar sem perguntar se quer, né? Então, o que importa a cegueira de quem recebe? Ela foi fazer uma boa ação, mas quem recebeu não queria essa boa ação, simplesmente. Então, sabe, você fez a sua parte, o que importa se ele não gostou? Eu fiz o que eu achava que devia ser feito. A senhorinha lá toda, vamos ajudar. Acontece que essas senhorinhas de hoje são muito mal educadas, né, Geni? Tá louco. Não falo por mim. Não, é que você ainda não é uma senhorinha, Geni. Horas. Quem poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Então, as pessoas que têm bom coração, quando recebem um tapa desse, muitas vezes vão endurecendo na vida. A gente, por exemplo, que morou em São Paulo, cidade grande, cada um passa por cima de todo mundo, ninguém vê que você está com uma sacola, com nada. As pessoas vão andando, te derrubando, te chacolejando. Então você começa a ficar dura. Não sente mais o outro, porque o outro não te sente. Então você já não sente mais o outro. Então você vai também, que nem um caminhão, e não dá mais atenção para essas coisas. E isso é muito ruim para a gente. A gente vai se tornando pessoas negativas, grossas, fria, né? Isso não faz bem para a gente. O que faz bem para a gente realmente é prestar atenção no outro, é prestar atenção na gente. Tipo assim, eu estou me esforçando ao máximo para fazer uma coisa, mas essa coisa, mesmo sendo boa para o outro, não está me fazendo mal, está me judiando. Então, por que eu vou fazer? Eu chego para o outro e explico, olha, eu sinto muito, eu estou com dor na mão, não posso mais fazer isso. Se o outro não entender, é problema do outro. O que você não pode é ser duro com você. Você tem que saber seus limites, né? E tem que saber o limite do próximo. Então, quando a gente muda para uma cidade do interior, a gente que vem de cidade grande, a gente fica abismado com as coisas. Sabe? As pessoas atravessam a rua assim, ó. Nesse passo. Os carros param para conversar com o cara na calçada. Entendeu? E você não está acostumado com isso. Então você fala, eu buzino ou eu espero? O que eu faço? Entendeu? No começo que eu cheguei aqui, eu buzinava, eu xingava. Agora eu espero. Coitado, ele quer conversar. Né? Vou esperar. Então, mas isso demorou 25, mais ou menos, que eu estou aqui. Fazem 25 anos que eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu andava de salto alto fino, assim, ó, porque eu sou baixinho, meu marido é alto, todo mundo é alto. Não sei, nesse país as pessoas são gigantes, só gente que é baixinha. Então eu andava de salto alto. Aí eu comecei a quebrar todos os meus sapatos e cair nos paralelepípedos. Eu enfiava o salto, caía, era um horror. Bom, não posso usar, vou usar tênis. Então, olha como a vida da gente vai mudando e vai simplificando. Você não vai mais prestando atenção naquele sapato. Eu não consigo andar com esse sapato, vou andar de tênis. Né? Aí você para de prestar atenção
no outro que atravessa a rua devagarzinho, é normal, eu também vou atravessar devagarzinho. Então, isso foi rápido? Não, a vida não dá saltos. Nada dá saltos. Tudo é no seu tempo. Demorou 25 anos. Agora eu ando de sapato assim, eu atravesso a rua como todo mundo, eu espero o rapaz conversar com o outro na direção. Às vezes eu buzino. Ainda. Depende de quem está me esperando. Mas na maioria eu já aprendi que é assim. Né? E você está vendo uma pessoa atravessar, você para o carro, espera a pessoa atravessar. Essa é a gentileza. Né? Essa é a gentileza. Aí o velhinho passa e fala assim, obrigado. Olha só que legal. Você ganhou um obrigado. Né? Não, você não ganha. A maioria das vezes você não ganha. Não, mas quando você ganha, você fica feliz. Né? Então, a gente não pode se importar com a cegueira do outro. Porque se a gente se importar, a gente vai ficar duro. A gente vai ficar sem vida. A gente vai ficar sem alma. Né? O que a gente vem fazer aqui? A gente vem estudar. Que tem o corpo e a alma. E a alma a gente cria, a gente cativa, a gente constrói. Porque ela é que vai ficar. Ela é que vai passar. Ela é que vai voltar. Então, cada vez que você consegue construir a sua alma cada vez mais, cada vez... Uma palestra que teve aqui, eu não sei se vocês lembram, como é que ele chamava, Geni? Aquele que falou dos tijolinhos, que a gente juntava os tijolinhos. Como? Lembra, Kardec, aquela palestra foi 10. E ele falava que cada gentileza que você fazia aqui embaixo, você estava juntando um tijolinho lá em cima. E ele ia falando, ia construindo os tijolinhos dele, ia dando volta. Foi muito interessante. Então, cada vez que você espera o velhinho passar, cada vez que você carrega a sacola, cada vez que você espera a sua mãe lembrar o nome do vizinho, cada vez que você faz uma gentileza, você está pondo um tijolinho lá no céu para a sua casinha do céu. Né? Você está construindo uma moradia, um lugar legal para você lá no céu. Isso é imaginário, né? Porque, né? Mas você está construindo e elevando a sua alma. Você está pondo conhecimento na sua alma. Porque, como diz a Claudine, só o conhecimento nos liberta. Né? Então, cada vez que você vai progredindo, caminhando e construindo a sua alma, porque cada vez que você conhece, você decide melhor, você define melhor aquilo que você quer fazer. Então, quando você for assim um espírito mais elevado, você não vai ter que decidir nada. Mais nada, porque já está decidido. Eu já sei que eu tenho que ajudar o próximo, eu já sei que eu não posso roubar, não posso... Eu já sei tudo isso. Então, eu não tenho mais que decidir, faço ou não faço. Eu vou fazer o que é bom, o que é certo, porque já está intrínseco em mim. Eu já estudei, eu já passei por isso, já juntei os tijolinhos na minha alma, para que lá na frente eu não tenha que decidir mais. Já pensou como vai ser mais fácil a vida da gente? Eu já sei que eu tenho que fazer isso e pronto, vou fazer, acabou o assunto. Não fica assim, ai meu Deus, será que eu faço agora? Será que eu faço ano que vem? Quando a gente já tem um certo conhecimento, uma certa postura, você já decide e pronto, não tem que ficar perguntando. Continuemos. Então, seja de bom coração, não se importe com as pessoas que são cegas e que são duras e que são amargas. Essas pessoas cegas, duras, amargas, a gente tem que ter pena delas, piedade, porque elas não construíram, elas não conheceram a doçura da alma, do carinho da alma. Elas não conheceram isso, elas só conheceram porrada. Pode ser que a vida tratou elas ruim, né? E que agora elas não têm consciência do que é uma gentileza. Então, a gente não pode perder o nosso bom coração por causa disso. Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Nós também já falamos
que nem aquela senhora falou para a Geni. Nós também já destratamos as pessoas. Nós também já não prestamos atenção em nada. Hoje, graças a Deus, com o estudo, a gente tem consciência. Não quer dizer que a gente faz, mas a gente já tem consciência daquilo que a gente deve fazer. Muitas vezes a gente não faz, porque a gente ainda é humano, é fraco, né? A gente sabe, mas não aplica. Então, mas estamos no caminho, estamos andando, estamos trilhando, estamos amealhando, estamos estudando, para que a gente amanhã seja melhor, seja um coração mais generoso, mais bondoso, mais piedoso. Continuemos. Estou falando muito, eu ia falar só meia hora, já passou. Não mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora e depois. O que ele quer dizer com isso? Aí eu fiquei pensando, já pensou o dono da Cambus? Vamos pegar a Cambus, que todo mundo conhece aqui, né? Já pensou a dor de cabeça que ele tem com, sei lá, 1000 funcionários? Tudo bem, será que vale a pena todo aquele esforço, aquele trabalho para ser grande? Né? É o que ele fala aqui. Não se mortifique porque você não é grande, não aparece em cartazes enormes, porque vem a responsabilidade. Quanto maior você é, mais responsável você é por aquilo que você cativou. Não é isso que diz a música? Então, quanto maior você é, quanto mais coisa você cativa, você é mais responsável por tudo aquilo. Você quer isso? Você quer passar por isso? Tem gente, por exemplo, graças a Deus, como o Silvio Santos, como o Henk lá, que tem 200 e não sei quantas lojas, que dá serviço, dá emprego. E eles têm essa consciência de que eles são capazes. Entendeu? Mas, às vezes, eu fico pensando, que bom que tem pessoas que se jogam, né? E vão em frente para o bem de muitas outras, né? Oi? Então, sabe, tudo isso precisa de muita coisa, né? E isso faz com que as pessoas progridam. Elas erram, mas elas mais acertam do que erram. Então, muitas vezes, você não queira aparecer mais do que aquilo que você é. O seu servicinho é aquele. Dê graças a Deus que você tem aquele servicinho. E que você pode fazer aquele servicinho. Porque tem gente que não pode, é doente. Não tem perna, não tem braço. Cabeça pirou. Né? Olha que coisa mais triste. Outro dia eu perguntei para minha nora. Você acha melhor você ficar numa cadeira? Quando você ficar mais velho, você acha melhor você ficar fisicamente comprometido ou psicologicamente comprometido? Ou pegar um Alzheimer, né? Aí ela falou assim, ai, dona Vânia, eu acho melhor eu ficar com a cabeça doida mesmo. Porque se você está com o físico comprometido e a cabeça trabalhando, você quer fazer coisas e o seu físico não acompanha. Agora, se você está com a cabeça doida e o físico mais ou menos, você não acompanha. Eu fico pensando que nem a minha filha tem o vô do meu genro, que eles olham, ele tem demência vascular. E ele não sabe o que acontece. Ele fica na cama que nem um vegetal. Tiram da cama, come, volta para a cama. Ele não sabe o que acontece. Olha que coisa mais triste. Hoje a gente tem condição física e mental de fazer alguma coisa. De poder nos ajudar e ajudar o próximo. Vamos aproveitar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. E essa doença aí está pegando todo mundo. Né? A gente não sabe de onde ela vem, mas eu não quero pegar ela. Eu vou passar longe dela. Então, o corpo humano está sendo mais bem tratado. A gente tem mais higiene, a gente tem mais condição.
E tem gente que chega a 90, 100 anos bem, andando, trabalhando, fazendo as coisas, né? Então, vamos continuar aqui. Ser benevolente para aqueles que te rodeiam. Simples, né? Se a gente for bom com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, aqueles que estão em casa, do lado da gente, o vizinho, né? É fácil, né? Você lê aqui, nossa. Aí o vizinho toca a campainha na hora que você está comendo, almoçando. Porra, mas não tem outra hora para o cara tocar a campainha? Que saco, né? Aí o cara só queria te pedir um pouquinho de açúcar. Oh, me ajuda aí, me dá um guardanapo. E você já se estressou, a comida já fez mal para você, coisa que não tinha necessidade, né? Então vamos ser bom com o próximo, vamos ser paciente, vamos ser gentil, generoso. Não menospreze uns servicinhos úteis. Não menospreze aquele cara que te ajuda, a sua secretária do lar, muitas vezes faz as coisas erradas, quebra meus copos, minhas máquinas, mas não vamos menosprezar, porque com ela está ruim, sem ela vai estar muito pior, porque você tem que trabalhar, olhar filho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, vamos dar valor às pessoas que fazem o servicinho, do eletricista que vem trocar a lâmpada da sua casa, do cara que vem consertar a máquina. A gente tem que dar valor a todos os servicinhos, a todos. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Então, são os tijolinhos. Vamos juntar os nossos tijolinhos, vamos fazer uma casa bonita, né? Vamos amealhar conhecimento. Tudo isso faz parte dos servicinhos, né? Então, essa aqui era uma passagem que a gente foi incumbida de falar. Espero que vocês possam se agarrar nos servicinhos, né? E eu trouxe aqui 2 historinhas, mas eu vou ler só uma, que não tem muito a ver com servicinhos, mas tem a ver com servicinhos, né? Aparentemente. É umas passagens que eu achei na internet, que são passagens de Cristo, que ele vai andando e vai falando, entra na casa de um, entra na casa de outro. Tem, sei lá, 100 passagens. Eu peguei 2 que eu achava que tinha a ver, mas vou ler só uma. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do mestre, comentando os sagrados textos. Quando eu fizer isso aqui novamente, eu vou trocar todas as palavras, porque as palavras são muito rebuscadas, e aí a gente acaba não entendendo. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro, olha, eu tenho um amigo que, se eu falasse isso, a sogra de Pedro, ele já soltava uma piada sobre sogra. Mas acontece que ele não está mais aqui com a gente, então não vai ter esse problema, né? A sogra de Pedro indagou, inquieta: Senhor, afinal de contas, quem vem a ser nossa vida no lar? Eu queria saber qual era a vida no lar. Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplo esclarecimento, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e desabores. Então, ela está dizendo que eles plantam rosas. No começo são rosas, mas quando colhem, tem espinhos, né? Tem pedras, tem dificuldades. Reparando que a senhora se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Olha o valor
que o nosso lar tem, a nossa casa onde a gente constrói a nossa família. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Olha o servicinho aí. A interpelada respondeu: naturalmente, Senhor, cabe-me lavá-las, levá-las ao fogo para que façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Então, em cada passagem que ele fala aqui de Jesus, ele põe um servicinho. Esse servicinho dela é que ela faz comida para as pessoas. Então, é ela que serve a comida. E ela é que presta atenção naquilo que a comida faz bem ou não. Porque depois ele fala assim: pretenderias também, porventura, servir-se pão cru à mesa? E ela disse: de modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-la ao consumo, caseiro, competei-me guardá-lo ao calor do forno. Tudo isso quer dizer, eu acho. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos aparece aflição ou sofrimento dentro dele é um recurso espiritual. O coração, acordado para a vontade do Senhor, retira as mais luminosas bênçãos das suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então, a semana passada, a Clô falou que quando a gente cresce, é quanto tempo a gente consegue suportar aquele seu problema até solucionar. Você está com um problema. Até chegar à solução, você tem que passar pelo problema. E descobrindo a solução. Então, quanto tempo você demora para descobrir a solução? Quanto tempo você aguenta para saber a solução daquele problema? E isso faz da gente crescer. Isso faz a gente estudar. Isso faz a gente procurar como é que eu devo solucionar aquele problema. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. De manhã emite perfume e à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em um círculo são lições. Então, a vida, é um piscar de olho. Hoje a gente está vivo, amanhã a gente está morto. A gente não sabe quando chegar a nossa senha. A senha do Kardec é antes da minha, porque eu já sei. Então, ele vai antes que eu. Mas a gente nunca sabe quando chega a nossa senha. Há controvérsias, né? A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, e, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos, muito lúcidos, e tornou a indagar: que fazes as lentilhas endurecidas que não cedem à ação do forno, do fogão, do fogo, do calor? O que faz quando você não consegue? Tem algumas lentilhas, alguns feijões não cozinham. A gente tira fora. E ela fala: sem dúvida, tiro-as, porque ferirão a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde, as sugestões edificantes no lar, a luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande solucionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro do qual foram conduzidos ao forno bendito da carne,
serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo, entre os detritos da natureza. Onde você quer estar? Você quer estar nos detritos ou você quer estar naquela lentilha que cozinha e que vai passar para outra, que vai crescer e que vai... Onde você quer estar? Né? É essa a pergunta. Quantos mais servicinhos, quanto mais coisas, quanto mais a gente dá para as pessoas a satisfação ou o reconhecimento por aquilo, a gentileza, quanto mais você faz os seus servicinhos na seara do bem, mais cedo a gente vai caminhando para ser um espírito melhor, um espírito de luz, e que não vamos deixar de vir à Terra, mas vamos vir à Terra com missões de cura, de trabalho fraterno, de sensibilidade ao outro. Então, você quer voltar como? Na porrada de novo? Ou você quer voltar num serviço fraterno, ajudando ao próximo? Então, essas escolhas somos nós que fazemos. É nossa escolha. Você faz aquilo que você escolhe. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio. Cada vez que você escolhe ser duro, ruim, maléfico, é a lei do retorno. Tudo que vai, volta. Né? Se você quer colher algodão para pôr no seu travesseiro, por favor, plante algodão. Né? Não plante espinhos, porque aí você vai dormir no espinho. Gente, essa era a nossa mensagem de hoje. Espero que eu tenha passado uma mensagem, pelo menos decente, e que a gente possa ser realmente um ponto de luz para todas as pessoas que perto de nós chegarmos, e que a gente possa prestar atenção na gentileza, possa prestar atenção no carinho com as pessoas. Muito obrigada a todos.